Cá estamos nós em mais uma temporada. Pediram e nós estamos de volta. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Família Investcast, o podcast da família investidora. Que orgulho estar aqui com vocês e estar muito bem acompanhado. E hoje nós trazemos uma série de episódios nessa temporada novos, conteúdos que te ajudam a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. Gente, estou muito bem acompanhado, quero já apresentar com quem está aqui, pessoas novas, rostos novos e rostos antigos. Primeiro de tudo, queria apresentar quem está aqui. Olá, pessoal, eu sou a Maria Clara, muito prazer estar aqui. Nilson, você está aqui com a gente hoje, que Nova delícia. Integrante aí da família investidora da nossa equipe. Viu só? Que legal, trouxemos a Maria Clara para representar as mulheres que cada vez mais se tornam investidoras. Então, você, mulher, vai ser representada pelas perguntas da Maria Clara. Além disso, estou aqui, Thiago Bernardes, e temos aqui o nosso percursor, Nilson Dias. E esse episódio vai ser bem interessante, pessoal, porque a Maria Clara, ela entende 0-1 de investimentos, tem uma conta na Caixa Econômica. Exato. Entendeu? Então, a partir daí, a gente vai começar. Esse episódio é um pedido de socorro, quase. de socorro. Então, temos aqui um investidor experiente, um investidor que já tem muitos anos investindo, né? Um profissional fazendo isso. Uma pessoa que é leiga no assunto, que nunca investiu, que tem uma conta em um só banco. E é muito legal porque a gente vai fazer as perguntas por meio dela. Essas perguntas vão ajudar muito você que está acompanhando. Então já compartilha esse episódio, já pega esse episódio e repassa a sua família. A gente não quer que envie para fora, é para a sua família. Para você poder sair com um aprendizado nesse episódio. Gente, o tema desse episódio é, de fato, investimentos para pessoas iniciantes, né? É possível ter rentabilidades e segurança sem saber muito sobre mercado de investimentos? Exato. A gente vai dissecar sobre esse assunto. E a gente vai fazer o quê? Através das perguntas dela. E o Nilson vai fazer essa interação, essa explicação. E você vai acompanhar tudo de bastidor aqui. Espero que seja muito bom para você. Nilson, já quero fazer a introdução aqui, né? De que a gente possa fazer a primeira pergunta. Maria, faz a pergunta que você quiser já fazer. Na verdade, a gente tem que começar pelo começo. Nilson, por onde eu começo? Eu tenho só uma conta num banco, nunca mexi com investimento. Qual que é o primeiro passo que eu dou? Então, o primeiro passo, eu acho que é você entender o básico, né? Para você saber onde você está colocando o seu dinheiro, né? Porque se você coloca o seu dinheiro sem saber a mecânica, como é que funciona e tudo mais, isso, em algum momento você vai ter medo, você vai duvidar da estratégia e isso pode te dar um prejuízo, né? Então, primeiro é saber o básico. Agora, o básico é o mínimo. Você não precisa saber ser um expert, você não precisa acompanhar notícias, você não precisa acompanhar relatórios. É você só saber entender para onde que o seu dinheiro basicamente está indo. Perfeito. Né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa falar aqui sobre empresa. A gente tem uma empresa, não tem? Sim. Né? Imagina que a nossa empresa tem sede aqui em Sorocaba e a gente começa a trabalhar e desenvolver aqui uma universidade da família investidora e a criar cursos profissionalizantes para quem quer se tornar um especialista em investimento, quer trabalhar com isso e várias coisas. A gente tem ali um monte de curso. Nosso projeto cresce tanto, né, que a gente abre uma unidade presencial, abre 2, né, e fala assim, caramba, gente, a gente realmente tem uma oportunidade, olha só, nossos números aqui estão mostrando que a nossa empresa tem crescimento, que a gente pode abrir uma universidade da família investidora em cada capital brasileira, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem capital para isso? Aqui, caixa para fazer isso? Putz, não temos ainda. Ou a gente fica juntando esse dinheiro e vai levar 5 anos para a gente ter o caixa para a gente fazer isso, e aí talvez a gente perca a oportunidade, alguém chega na frente e faz. Ou a gente vai no banco, pede um empréstimo, só que, a taxa de juros está quase 11%, talvez aumente, né? Pedir um empréstimo nesse momento talvez não seja a melhor opção. Ou a gente abre o capital da empresa, né? Hoje, lá no papel, na sociedade mesmo, somos eu e a Laiane. E se não formos só eu e a Laiane, qualquer pessoa pudesse se tornar sócio da família investidora.
Isso é uma abertura de capital. É uma empresa que é uma limitada, né, que você tem ali 1, 2, 4 sócios, né, um número pequeno de sócios, e aí você abre o capital, qualquer pessoa pode se tornar sócio. Quando qualquer pessoa pode se tornar sócio, essa empresa tem que passar por um processo todo normatizado, né, ali pela CVM, uma série de regras, que se chama IPO, ou oferta primária de ações, né? Então, a gente vai lá, entrega toda a documentação para a CVM, faz a avaliação. Ah, beleza. Então, a família investidora, essa universidade, vai ter o ticker, né? O código que a pessoa digita. Por exemplo, FAME3, FAMA3, é o ticker da nossa empresa, né? Na bolsa, para qualquer pessoa poder comprar. Cada ação vai custar R$10. Vão ser emitidas ali, sei lá, 1 milhão de ações ou tanto. Se for 1 milhão de ações, a gente tem R$10 milhões, né, nessa primeira emissão. E aí, literalmente, qualquer pessoa, né, já respondendo a sua pergunta, que tem acesso a uma corretora pode se tornar sócio da nossa empresa. Então, na Caixa Econômica, você não tem ali no aplicativo delas o Home Broker, né, no Banco do Brasil, você baixa o aplicativo do Home Broker, mas você pode escolher uma corretora para você abrir a sua conta, né? Eu tendo a preferir que você abra a sua conta numa corretora que não tem assessor de investimento ativamente te ligando, te empurrando produto, né? Entendi. Como é o caso aí das mais famosas. Então, se você for para uma corretora assim menos estruturada do ponto de vista assim, de equipe, de ficar ligando, equipe comercial, né? Se não me engano, acho que o Banco Inter ninguém te liga. A Nu Invest também ninguém te liga, né? Entendi. Para o iniciante, qualquer uma dessas daria. Aí, continuando lá com o nosso exemplo, né? Mas por que você se tornaria sócio da família investidora? Você, por exemplo. O que te motiva a se tornar sócio de uma empresa? A conseguir ter um investimento rentável, a começar a crescer, ver resultado. Esse seria o meu interesse principal. Então, exatamente. Quando você... Por exemplo, por que a gente vai abrir uma universidade da família investidora em cada capital? Para a nossa empresa crescer, né? A gente ter mais dividendos distribuídos para os sócios, né? Então, é exatamente isso que você falou. Se você comprou lá 1.000 ações da família investidora, né? Pagando ali R$10 mil, a partir desse momento, você ganha dinheiro de duas formas. Ou quando a família investidora distribui dividendos, ou seja, a gente fez caixa, tem 1 bilhão de caixa. Pela lei, eu sou obrigado a distribuir pelo menos 25% disso para os sócios. Então, eu já teria que pegar ali 250 milhões, distribuir para todos os acionistas. Então, você ganha com os dividendos. Segundo ponto começou a R$10 a ação. Só que tem um número limitado de ações. Você comprou lá no início. Aí, de repente, saiu uma notícia de que o Elon Musk está querendo fazer um investimento num robô que vai dar aula na Universidade da Família Investidora. Sei lá, vazou uma notícia dessa. Aí, caramba, o Elon Musk está vindo no Brasil para participar da universidade. Eu quero essa ação da Família Investidora, mas só tem 1 milhão de ações no mercado. Então, quem comprou no início a R$10 fala, você quer? Beleza, R$50. Você quer R$50. Então, você ganhou no crescimento daquela empresa. Perfeito. Que às vezes nem é um crescimento do caixa. É um crescimento de uma expectativa que o mercado tem de que aquela empresa vá lucrar mais no futuro. Por exemplo, quando o Zuckerberg começou com a história do metaverso, né, de que realidade virtual e tal, houve uma expectativa muito grande de que aquilo fosse pegar e virar uma nova forma da gente viver e tudo mais. E aí, sei lá, as ações da Meta chegaram ali a quase $300, né? Tava 100 e pouco, multiplicou por 3. Quando o metaverso deu errado, uma série de coisas, as ações caíram de 300 para $99, $90, né? Então, houve uma expectativa que não foi atendida. E aí caiu. Então, isso se chama risco de mercado. Perfeito. Né? Que é você comprar uma empresa, a empresa ficar ruim. Lojas Americanas. Maior crime da história brasileira. Né? Os caras estão soltos ainda. Manipulação contábil, né? A loja americana subiu ontem 40%. Ela precisa subir só mais 1.800% para voltar para o patamar que estava. De tanto que ela caiu, ela virou pó, essa ação. Oi, né?
Então, Magazine Luiza, várias empresas que derreteram, isso se chama risco de mercado, que é o risco de você comprar uma empresa e ela ficar ruim. Perfeito. Nilson, até entra nessa dúvida de risco de mercado, como que eu, uma pessoa que nunca mexeu com investimento, quer iniciar agora, aprende a ler essas informações, onde eu busco as informações para que eu comece a criar essa noção, para entender onde o mercado vai, se está melhorando, se está piorando, para que eu consiga antecipar ou me preparar, talvez, para uma alta ou uma queda? Então, esse racional que você tem é um racional comum, que qualquer pessoa tem, e é o que te leva à ruína. Porque você não tem como se antecipar, você não tem como se proteger. A única forma de você enriquecer com investimentos é comprando todo mês com foco no longo prazo. Entendi. Entendeu? Então, se você acha que a Bolsa Americana vai ter uma recessão e aí você vende as suas ações porque você quer... Ah, não, estou vendendo aqui no topo, o que eu acho que é o topo histórico. E aí, quando cair, eu compro de novo. Tem gente esperando cair desde 2020. Desde 2022, 2023, esperando essa recessão e perdeu aí, sei lá, 40%, 50% de valorização do capital, 100% de valorização do capital. Então, esse racional que você tem é o lógico. Como que eu me protejo? Sim. Como que eu entendo? Né? E se eu te falar, né, provocando aqui o tema da nossa live, que você tem que entender o mínimo. E você entendendo o mínimo, você não precisa acompanhar nenhum tipo de notícia. Você não precisa saber em quantos pontos está a Bolsa de Valores brasileira, qual é a cotação do dólar. Você não precisa saber nada disso. Existe uma indústria de informação, quase que eu chamo de uma indústria de entretenimento, né? Porque os caras são os personagens, né? Esse aqui é o nosso Carlão, né? Que é um influenciador famoso, né? Eu vou exorcizar ele aqui agora com o John Bogo. Igual um candidato aí a prefeito exorcizou o outro com uma carteira de trabalho, né? Estou exorcizando aqui com a gestão passiva. A gente vai entrar nesse assunto aí. O Carlão não entende Perfeito. o que é gestão passiva. Você entendendo o que é gestão ativa, gestão passiva, você vai entender que a gestão passiva é melhor e que quanto mais você acompanhar o mercado, pior é para o teu resultado lá na frente. Vou trazer para te fazer uma pergunta. Eu te falei que você pode se tornar sócio de uma empresa. Sim. Né? E isso pode dar muito certo. Por exemplo, quem comprou ações da Tesla lá atrás e aguentou segurar e não foi mão de alface, que é um termo que o pessoal usa. Imagina que você comprou a ação a $10 ou R$10 e aquela ação foi para 100, teu dinheiro multiplicou por 10. Você vai querer vender porque você fala, cara, já cresceu demais. E vai ter um monte de notícia. Tá caro demais, tá esticado, que foi o que aconteceu com a NVIDIA, por exemplo, que é uma empresa que fabrica chips, placas de vídeos, um monte de coisa. Sim. Voltado para inteligência artificial, né? Eu cheguei a comprar a NVIDIA no início lá, né, quando ainda fazia stock picking, né? Comprei, se não me engano, a 80, vendia a 240, 270, porque todo mundo... Tá muito caro, tá muito esticado, não sei o que lá. Já tinha multiplicado por 3 ou 4 vezes. Falei, não, tá bom. Né? Eu tô indo para ETF, deixa eu vender isso aqui e migrar pro ETF. Então, quem comprou ações da Tesla lá atrás, se você tivesse comprado R$10 mil, 94, né? Ou $10 mil, né? Se você tivesse comprado $10 mil no IPO da Tesla e tivesse... Quando foi? Você tem noção? Cara, aí teria que parar aqui para ver. Não, mas o número eu tenho na cabeça. Você teria hoje, tipo, mais de 5 ou 6 milhões de reais, né? E com a Microsoft, então... 2010. 2010. Com a Microsoft é um número absurdo. Tipo assim, se você tivesse investido $10 mil no IPO da Microsoft, se não me engano, você teria 80 milhões. Nossa. É uma coisa, assim, muito absurda, né? Então, tem casos que dão muito certo, tem casos que dão muito errado, que vira pó. Sim. Né? Como que você se protege disso? Como é que você vai escolher qual é a melhor empresa? Como é que você sabe se ela vai dar certo ou não vai dar certo? Eu acho que a dúvida é justamente isso. A gente não sei se tem como a gente saber escolher uma ou outra. Eu tenho como não escolher uma ou outra e ter uma solução em relação a isso? Você acha que você tem capacidade de escolher? Você fala assim, olha... Não. No mínimo, você tem que ter aí 25 empresas. Tem que ter aí 25 empresas. Não. Definitivamente não. Eu talvez iria pelos nomes que eu conheço, mas isso também não é sinônimo de segurança para mim,
Porque conhecer os nomes eu conheço por ver na mídia, assim, a gente ouve falar, né? Vou investir na Netflix, na Disney, na Coca-Cola, no McDonald's. Exatamente, né? exatamente. É aquele negócio meio caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então, seria mais ou menos isso. Mas eu acho que é um grande risco da mesma forma, né? A maioria das pessoas faz isso que você falou. Eu acho... Pô, Alibaba. Quem não compra coisa no AliExpress? Exato. Ô, louco. 2020, as ações da Alibaba estavam $250. Era uma das ações mais compradas pelos brasileiros no mercado americano. Hoje, essas ações estão $70. O dinheiro derreteu, entendeu? Então, existia uma expectativa de crescimento muito grande do Alibaba, da parte de cloud computing, né, de centro de dados, né, data center, um monte de coisa que ainda não se cumpriu. E também, né, investir na China é complicado porque o governo chinês, o Partido Comunista Chinês é sócio de tudo. Sim. O próprio cara do Alibaba, o dono, que é um bilionário, sumiu alguns dias, né? E depois ele apareceu de novo, aí falando bem do Partido Comunista, né? Isso geralmente acontece com os CEOs e bilionários chineses, né? Mas foi só um parênteses. Então você não tem essa capacidade de escolher. Então o que você vai fazer? Ou você vai começar a assistir vídeo do YouTube, ou você vai em fóruns, ou você vai ficar pescando dica em comentários. São coisas que do eu já YouTube. fiz, já cometi esse erro de entrar no YouTube e falar como eu começo a investir. Nossa, apareceu um cardápio ali para eu monte de escolher. coisa. Um é maior que zero, né? Eu não tenho nada. Vou buscar alguém que já fez um pouquinho. Exato. Ou se além você do estiver que mim. disposta a pagar por isso, você vai comprar um relatório. É. Você vai para uma casa de análise e vai falar, eu quero investir lá fora, ou eu quero investir de uma forma diversificada, eu quero comprar um relatório. Ou tá ela bom. foi impactada por algum anúncio. Né? Sim. Anúncios, Sim. porque ela vai começar a pesquisar como investir. O algoritmo vai começar. Aí começa, porque os grandes bancos, enfim, mercados financeiros vai impactar ela. Exato. Olha, relatório tal, investir tal. Ela entrou no viés da rede social. Né, que é Exatamente. expostas a palavra-chave, o que tá falando Sim. já tá colocando aqui no celular Começa a dela. seguir perfis, aí isso vai alimentando o algoritmo, vai te trazer uma série de produtos, sejam relatórios e tudo mais, né? E aí o John Bogle aqui no início do livro dele, deixa eu ver se eu Que acho livro é aqui. esse, Nilson, pra quem Esse não aqui conhece? é o Investidor de Bom Senso. Ele é tá? vermelho, mas não tem a ver com nada aqui que você tá querendo imaginar, mas é... Ó, mostra pra tela pra pessoal Não é poder... marxista, nem Né? marxista, Nem petista, não, não. O investidor de bom senso, poder comprar e ler por você só, investidor de bom senso. Vou pôr aqui na descrição um link para você poder comprar nada na Amazon mesmo, para você poder ter essa leitura guiada, enfim, né, pelo John Bogle, né? E quem baixar o nosso aplicativo, né, se você for ali na Play Store ou na Apple Store, digitar Família Investidora, você consegue baixar o nosso aplicativo gratuitamente. Lá tem um ícone que é o Clube do Livro, tem a leitura de 7 capítulos do Investidor de Bom Senso comentada. Né? Legal. Ai, que Foi legal. interessante. E aqui no capítulo, na página 23, né, começa uma parábola. A família Got Rocks, né? E aí ele fala, era uma vez uma família rica de sobrenome Got Rocks, né? Como bem gosta, no nome em inglês, elas gostam de esbanjar dinheiro, né? Quero pedras, né? E pedras preciosas e tudo mais, né? E aí ela tem irmãos, tias, primos, tal, e eles têm 100% de todas as ações dos Estados Unidos, né? E aí, a cada ano, eles escolhiam ali as recompensas desses investimentos, ou seja, os dividendos e o crescimento. E aí alguém tem uma ideia de contratar uns ajudantes, né? Ao invés de a gente ter todas as ações, vamos chamar uns assessores para tentar identificar quais vão ser as empresas que vão ficar ruins, que estão dando sinais de que elas vão ficar ruins, né? Por exemplo, será que dava para prever que a loja americana ia ficar ruim? Ou a Magazine Luiza? Será que teve algum sinal de mercado que a CVC ia ficar ruim? Então, esses ajudantes eles vão tentando eliminar as empresas ruins e separar só as boas, né? O Carlão gosta de falar que o ETF é uma caixa de bombom e que ali dentro tem bombom que você gosta, um serenata de amor, uma coisa assim. E tem também aquele bombom ruim, aquele de banana lá, que ninguém gosta. Aqueles bombom lá que ninguém come, né? E aí, parece lógico que você queira eliminar aquilo que é ruim, Sim. né?
Então, você tá lá, iniciante, entendeu que para você ganhar dinheiro, você tem que se tornar sócio de boas empresas. A forma de você fazer isso é através da Bolsa de Valores. Você passa a ganhar dividendos, ganhar dinheiro dormindo, todas aquelas promessas. Só que você tem que descobrir quais ações que você tem que comprar. E só que no Brasil tem 400 para você escolher. Nossa. Se você vai para o mercado lá fora, aí a gente está falando de 10 mil ações para você escolher. Ganhar dinheiro dormindo não, né? Porque eu paro de dormir de ansiedade para ficar olhando o que está acontecendo. Relatório e tudo mais. Né? Exatamente. Então, imagina o seguinte. Hoje, no Brasil, a gente tem 400 e poucas empresas listadas na Bolsa de Valores, tá? As 90... O nosso mercado é muito pequeno, tá? No Brasil, hoje, a gente tem 5 milhões de investidores, sendo que a metade disso tem 5 mil reais, até 5 mil reais, né? Então, são pessoas que têm baixo poder aquisitivo, que fizeram ali alguma coisinha, deixaram o dinheiro lá. Colocou o pé na água, né? Colocou o pé na água, né? Uhum. Cadastrou o CPF na B3, mas não quer nem dizer que é investidor. Então, a nossa bolsa tem um volume muito baixo, muito pequeno, né? Por conta disso, o nosso índice tem apenas 90 empresas. Né? O que é um índice? O índice é uma cesta fictícia, uma caixa fictícia. Então, imagina, no Brasil temos 400 empresas que fizeram essa opção de abrir capital, chamar outras pessoas para serem sócias. Só que, cara, não dá para compor o índice com essas 400 empresas, que tem empresa que ninguém quer comprar, que tem um volume muito baixo. Entendeu? Então, a gente pega as 90 mais negociadas e faz o Ibovespa. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Isso é o Ibovespa. São as 90 empresas mais negociadas. Mês que vem pode mudar. Mês que vem, por exemplo, a CVC entrou lá numa recuperação judicial, entrou uma empresa nova, comprou, turismo começou a bombar, às vezes era uma ação que estava muito pouco negociada, ela volta para o Ibovespa. Então, existe um rebalanceamento. Entendi. Esse índice, se uma empresa fica ruim demais, a empresa automaticamente sai dessa caixa. E se uma empresa que estava lá na lanterninha, era muito ruim, começa a ficar boa, e aumentar o valor de mercado dela, ela entra na caixa. Isso é uma gestão passiva. Não existe ninguém escolhendo, como você falou, eu vou botar as empresas que eu gosto, Sim. ou vou botar as empresas que mais pagam dividendo. Não. Para entrar ou sair da caixa, Ibovespa, você tem que ter um volume tal de negociação. Entendeu? Tem um parâmetro para você ser avaliado. Qual que é esse parâmetro hoje? É volume de negociação. Eu não sei qual é o volume. Tem que ser acima de R$1 milhão por dia. Isso eu não sei. Mas é isso, a gente tem que saber o mínimo. A caixinha Ibovespa para entrar ou sair é isso. Entendi. Já a caixinha SP500, né, que é o índice mais famoso do mundo. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Lá que tem a Disney, Coca-Cola, Netflix. Todas essas empresas grandes, Apple, as maiores do mundo, estão lá. Por exemplo, recentemente, né, o rebalanceamento desse índice é feito a cada 3 meses, ou seja, a cada 3 meses, a provedora do índice, né, que é a empresa de pesquisa, que fica olhando as empresas e fala assim, opa, sabe quem que entrou para a S&P 500? Você deve conhecer, que você mexe com internet, que nem eu há muitos anos, a GoDaddy, Sei. sabe? Aquela empresa que vende domínios e tal, acabou de entrar para a S&P 500. Outra empresa que acabou de entrar para a S&P 500, a CrowdStrike, que é a empresa que provocou aquele apagão dos sistemas aéreos e tudo mais, ela que faz esse sistema, né? Então, se a GoDaddy, a CrowdStrike e uma terceira que eu não vou lembrar o nome agora, entraram para a S&P 500, significa que 3 saíram. E você nem sabe quais são. Isso que eu ia perguntar. E você nem precisa saber. Se você pegar... Tem um post aqui do Guizanin, que eu até publiquei aqui nos meus stories, que ele mostra aqui, ó. Em 2009, as 5 maiores ações do S&P 500 eram ExxonMobil, GE, General Electric, China Mobile, Microsoft e Gazprom. Hoje, em 2024, as 5 maiores empresas são Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, né, que é a dona da Google, e Amazon. Mudou. Se você tivesse... lá de 2009 até agora, que a gente está falando de investimentos, 10, 20 anos. Sim. Continuando só comprando ações da GE, da China Mobile, a única que você teria acertado aqui era a Microsoft, que continuou boa. As outras pioraram ou diminuíram. Não são mais as 5 maiores, né? Então, a gente não tem capacidade de adivinhar o futuro. Só que os assessores, os gestores de carteira, eles vendem uma imagem de que eles têm
Esse conhecimento. esse poder, esse conhecimento. Nem eles, eu vou até intervir aqui. Nós temos computadores, analistas, nós temos recursos dedicados por você. Então, fica tranquilo. É isso que é colocado, né? A gente tem E aí- inteligências robóticas ou humanas que vão nos Exatamente. respaldar para te dar a melhor solução. Tem um software da BlackRock que é o Aladdin. Né? Aladdin já faz o gênio da lâmpada e tudo mais, né? Que é justamente para isso, que os gestores podem ter. Vou trazer outra historinha. Você já entendeu o que é um índice, né? Sim. Então a gente tem a caixinha Ibovespa, tem a caixa S&P 500. Uhum. Para entrar na caixa S&P 500, você tem que ser o quê? Uma das 500 maiores empresas em valor de mercado. Significa que se a gente somar todo o seu patrimônio, imóvel, tudo que você tem, valor das ações, né, e tudo mais, você tem que ter um market cap, né, acima de tanto para você estar ali. Né? Então, é o tamanho da empresa, não é volume de negociação. Porque volume de negociação, lá na Bolsa Americana, é tão alto que não é critério. Né? Esse não é o critério principal. Aqui no Ibovespa porque aqui o nosso índice é muito fraco. Né? Então, você tem lá a caixinha do S&P 500. Aí, um velhinho, que mesmo você sendo totalmente leiga no assunto, você já ouviu falar o nome dele, Warren Buffett. Uhum. Né? O que você sabe sobre o Warren Buffett? Deixa eu ter aqui uma visão do... Eu sei o nome dele. Só isso, né? Só isso. Tá. O Warren Buffett, ele é o investidor mais famoso do mundo, tido como o melhor investidor do mundo. Ele começou com 12 ou 13 anos de idade, comprando ações, né? E aos 65 anos de idade, ele tinha ali uma fortuna de 4 bilhões de dólares. Nossa. E dos 65 para os 90 anos que ele tem hoje, a fortuna dele saiu de 4 bilhões para 170 bilhões, sei lá. Uau. Então, quando o pessoal fala do Barsi, fala, cara, Barsi, né? Ah, mas a estratégia do Barsi é muito boa, não sei o quê, focada em dividendo. Pô, a estratégia do Warren Buffett é muito boa. Ele comprava ações globais, não focava em dividendos, e a fortuna dele, cara, se o Barsi ganha R$1 milhão por dia, o Warren Buffett deve ganhar R$1 milhão por minuto. Uau. Entendeu? Nesse nível de comparação. Tá? Então, o Warren Buffett, vamos dizer que é o cara que... Essa caixinha aqui, o S&P 500, você já entendeu? Ela tem uma rentabilidade média dos últimos 200 anos. Uhum. Esse índice, ele é... O S&P 500 não tem 200 anos, mas o mercado de ações americanas, sim. Então, Tá. o mercado de ações americano tem mais ou menos uma rentabilidade média de 11% ao ano, em dólares. Tá? A rentabilidade do Warren Buffett é 20%. Ou seja, ele tem esse dom, talvez, né? Vamos lá, de escolher as ações, né? E ele também, dentro do conglomerado dele, tem muitas empresas que não estão listadas em bolsa. Ninguém Deixa eu fazer fala uma- disso. Ele dentre 7 bilhões de pessoas no planeta, tá? Só pra você ter uma noção, tá? Ele é um dos mais referenciados, mas ele é o cara. Ó, pra você ter uma ideia como você é pequeno, ó. Ele é um que saiu, que é o melhor, né? E ele senta para tomar um cafezinho com Isso. o CEO da Apple, todo É. mundo, né? Então, o Warren Buffett, boa parte da Berkshire Hathaway são investimentos em private equity, né? Uhum. São investimentos que não estão listados em bolsa, então são empresas que você não conseguiria ser sócio. Só o Warren Buffett, entendeu? Porque é uma empresa que... Tipo a própria Nubank, né? Quando começou, ele foi um dos investidores, né? Uhum. Então, é muito difícil você... Ah, mas o cara... É possível você vencer o índice porque o Warren Buffett consegue vencer o índice. Não, ele está investindo em empresas que nem estão na Bolsa de Valores, tá? Mas o próprio Warren Buffett, ele fez uma aposta que ficou conhecida, você pode botar no Google, você vai encontrar essa história, como uma aposta de $1 milhão. Ele chegou para um cara, desses que tem bola de cristal, Ah. que se acha o bonzão, né? Carlão. E O aí, vidente. o vidente. E aí, ele falou o seguinte, olha, você pode escolher, isso era 2006, acho que foi de 2006 ou 2016 essa aposta. Você pode escolher os 5 melhores fundos dos Estados Unidos, né? Você, não sei se na Caixa Econômica tem isso, você vai lá investir, aí ele vai te dar um monte de fundos, né? Renda fixa, renda variável. Aí geralmente o que você faz é você olha a rentabilidade do passado. Sim. Ah, nos últimos 24 meses esse fundo aqui rendeu 15% ao ano, né, e tal. Aí você olha para essa rentabilidade passada e fala, pô, interessante. Warren Buffett chegou para esse cara, que era outro milionário, falou assim, olha, casa aqui R$1 milhão,
você pode escolher os 5 melhores fundos dos Estados Unidos. O que significa os 5 melhores fundos dos Estados Unidos? Significa você investir num fundo que é gerido por uma equipe que tem lá um prédio inteiro, um andar inteiro em Wall Street, com os caras que fizeram doutorado, pós-doutorado, escambau 4 em Harvard, tananã, tudo isso aí. Entendi. Com supercomputadores, algoritmos. E o que o fundo faz? Ele pega esse universo de 3, 4 mil ações que tem nos Estados Unidos, ou das 10 mil ações no mundo, títulos de renda fixa, que são mais de 18 mil nos Estados Unidos, peneira aquilo que é ruim, escolhe só aquilo que é o bom para bater o S&P 500, que o benchmark, a comparação é o S&P 500, tá? Então, ó, você pode escolhe os 5 melhores atacantes aí, tá? Escolhe os 5 melhores atacantes. Daqui a 10 anos, o S&P 500 vai ter tido o melhor resultado do que qualquer um desses 5 fundos. Quem que ganhou a aposta? Eu não tenho dúvidas. O Warren Buffett ganhou a aposta, doou R$1 milhão para filantropia, né? O pessoal fala muito do... Não gosto de ficar falando, mas fala muito do Barsi e tudo mais, o cara é bilionário. Eu nunca vi, se tiver notícia, vocês mandem para mim, né? A Luiz e Barsi, todo mundo. Eu não vejo o Barsi falando sobre filantropia, porque eu quero ficar muito rico e vou ficar porque eu tenho uma entidade já que trabalha com o social, com o ambiental e com uma série de coisas, e eu quero dar mais potencial para isso. Eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui no Brasil e países em desenvolvimento, né? O Warren Buffett, só agora na última doação que ele fez esse ano, ele doou $5 bilhões. Nossa. Entendeu? E ele deixou uma merreca para a esposa dele e para os filhos, que tudo no ETF do John Bogle, da S&P 500. O restante todo, quando ele morrer, já está no testamento dele, vai ser doado para filantropia. Eu não sei o que o Barsi vai fazer com os 4 bilhões dele e o $1 milhão por R$1 milhão que ele recebe por dia, nem o que ele faz, né? Porque ele mora no Rio de Janeiro, um lugar que tem muita comunidade Sim. que tem problema de segurança, de tudo mais. Eu já trabalhei na Rocinha, em projetos sociais e várias coisas. Engraçado que eu não vejo esse pessoal envolvido com isso, né? Parece que o dinheiro é só para uma métrica de ego, de falar que recebe R$1 milhão por dia. Para que você quer R$1 milhão por dia se você não consegue nem gastar isso? Você podia estar usando isso para apadrinhar crianças, sabe? Fazer um monte de coisa, né? Exato. E o Warren Buffett, eu curto ele, e principalmente o Charlie Munger, né? Que, para mim, o Warren Buffett teve aí uma biografia conturbada, parece que traiu a esposa, separou, não sei o quê. Charlie Munger já é um cara mais família, assim como a gente, que é o sócio dele que faleceu há pouco tempo, né? Mas a gente tem muito a aprender com os dois, e o Warren Buffett é um filantropo, né? Doou esse $1 milhão que ele ganhou. Sim. Né? Isso aí é cafezinho pequeno, porque só agora ele doou 5 bi, né? Então o cara, fodão, estudioso, pegou os 5 melhores fundos americanos, escolheu, acompanhou durante 10 anos, nenhum dos 5 fundos que ele escolheu bateu o S&P 500. Nossa, surreal. Então a conclusão que a gente chega, e o que é o S&P 500? Gestão passiva. Não tem ninguém escolhendo. O que são os fundos que o cara pôde escolher? Gestão ativa. Eu tenho um técnico da seleção que escolhe os atacantes, escolhe os melhores jogadores. Né? Eu posso pegar aqui o Neymar, eu posso pegar o Messi, eu posso escolher eles os melhores atacantes. Do outro lado do campo, eu boto 500 pessoas. Tem o back de roça, tem aquele cara que só sabe chutar a bola para frente, mas esse time de cá ganha. Entendeu? Sim. É a gestão passiva. Para esse cara estar nos 500 melhores, ele tem que ter um índice, ele tem que ter algo para avaliar. Você está aqui nos 500 porque você tem esse resultado aqui. Né? Então, esses 500 vão ganhar dos 5 melhores porque ele é meritocrático. Né? Ele está lá porque ele tem um resultado. Você está trocando em miúdos, né? E aí a gente avança mais um pouquinho. Você já entendeu o que é Ibovespa, já entendeu o que é S&P 500. Só que, vamos voltar lá atrás, Thiago é mais novo do que eu um pouquinho, mas ele deve ter pego também esse início da internet, né? Os anos 99, 98, 2000, né? E aí tinha uma empresa muito famosa que era a Yahoo. Até hoje, né? Tem o Yahoo Mail e tal. Muitos e-mails. American Online, né? Várias empresas, né? E estava acontecendo algo que, tipo assim, qualquer empresa que estava indo para a internet estava tendo as suas ações valorizando muito. E é o que a gente chama de uma bolha, né? E ali aconteceu a bolha.com,
né? Qualquer empresinha que fazia um site na internet, prometia qualquer coisa ali, o pessoal colocava dinheiro e tal, com uma expectativa de que aquela empresa fosse gerar mais caixa, né? Porque no final das contas o que paga conta é caixa, Sim. não é expectativa de geração de caixa, mas o caixa em si. E a Yahoo não conseguiu monetizar tanto, o portal, não sei o quê. Essas empresas quebraram, né? Caíram, perderam muito valor, né? Então, se você tivesse investido no S&P 500 nos anos 2000, você teria demorado quase que 12 anos para ver o seu dinheiro voltar para o mesmo patamar. Nossa. Mesmo tendo escolhido a gestão passiva e escolhido as 500 empresas, sem você escolher, né? Passou 10 anos, o Yahoo não é mais nada, a American Online não é mais nada, tem outras empresas. Mas levou ali 10 anos ainda para você ver o S&P 500 voltar para o mesmo lugar. Qual é o erro? O que você acha que foi o erro? Se o Warren Buffett fala que o S&P 500 é bom, Sim. o John Bogle fala que o S&P 500 é bom, tem um histórico de 200 anos o mercado americano de rentabilidade de 11% ao ano. Por que ficou 12 anos andando de lado e tendo resultado negativo? O que o investidor, que começou lá nos anos 2000, fez de errado? Você como iniciante. Será que é por conta dessa própria bolha aí que foi criada? Eu imagino que seja algo relacionado a isso. A pessoa ficou empolgada na euforia, igual está tendo Exato. agora essa euforia de inteligência artificial. Exato. Não viu isso, mas tem mais um erro. O S&P 500, são as 500 maiores empresas de onde? Dos Estados Unidos, certo? Certo. E a economia global só tem Estados Unidos? Não. Quantos países a gente tem no mundo? 190 e tantos. 8. Sim. É. Desses 190 e tantos países, tem 48 que eles são relevantes o suficiente para você conseguir investir neles. Entendi. 48 países. Então, o erro desse investidor foi ter o viés doméstico de que não, os Estados Unidos sempre está ganhando, é a NBA, né, é o fodão. E aí, durante 12 anos, os Estados Unidos não foi o fodão, porque teve, depois de 2000, começou a recuperar, veio 2008. Crise do subprime, aquele monte de banco quebrando, aí voltou para estaca zero de novo, e sobe. Só lá em 2012, 2014, que a Bolsa Americana foi voltar para um patamar próximo ali dos anos 2000. Então, o erro desse investidor é, caramba, eu coloquei minhas fichas todas nos Estados Unidos. Sim. Que já é muito melhor do que botar todas as fichas no Brasil. Nesse período, foi quando a Bolsa Brasileira bateu a máxima histórica. Foi em 2008, quando o dólar derreteu, o pessoal perdeu confiança na moeda dólar, a Bolsa Americana caiu, ali foi o pico histórico, foi 30 de maio de 2008, foi o pico histórico da Bolsa Brasileira. Porque o real se valorizou frente ao dólar, entendeu? E até hoje a gente não voltou. A Bolsa Brasileira, hoje, 2024, ela está 40% negativo a partir desse pico histórico. Então, a Bolsa está crescendo? Não, ela não está crescendo. Ela diminuiu 40%, mas o pessoal acha que cresceu, Sim. que a gente está olhando ela em dólar. Então, o erro foi, o cara colocou tudo nos Estados Unidos. Entendi. Né? Ou colocou tudo no Brasil, né? Porque desde 2008 também só caiu. Então, se o cara tivesse só com ações brasileiras ou tivesse só com ações americanas, ele estaria com uma carteira equivocada. Se o cara tivesse mesclado as duas, ações brasileiras e americanas, ele até teria tido um resultado decente, porque ele pegou país emergente, país desenvolvido. Já montou ali uma estratégiazinha, feijão com arroz, que é melhor do que só Estados Unidos ou só Brasil, tá? Perfeito. Cientificamente falando. Você consegue validar isso com estatística, com números, com backtest, que é fazendo simulações para o passado, que se você tiver ali entre 27% mais ou menos de países emergentes, você teria um resultado melhor do que se você tivesse só Estados Unidos e desenvolvidos, tá? Perfeito. Então a gente falou de Ibovespa, SP500. Será que tem uma caixa maior? É isso que eu ia perguntar, porque eu ainda estou sentindo que eu ainda estou chegando lá, mas eu ainda não encontrei algo que eu estou me identificando. Ó, para por aí, eu queria só... Ó, você tá vendo que ela tá no passo a passo. E você que está acompanhando também tá no passo a passo. É muito importante se acompanhar esse podcast com muita atenção, porque, ó, a gente tá aprofundando para você sair desse podcast com todas as informações. Então, vamos pôr um comentário aqui, para a pessoa poder comentar nesse momento. Perfeito. Cheguei até aqui, sendo representado pela Maria. Que bom, cara, que a gente está aqui podendo colocar. Pessoal, não tem como vocês não entenderem. Ouvir isso aqui 1, 2 vezes, talvez vai deixar você muito mais claro. Não quero interromper, quero voltar no raciocínio, por favor. Então ela está entendendo que tem uma caixinha maior, né? Sim. Essa caixinha maior,
a gente pode dizer que é o índice FTSE, FTSE All World, Ok. que é um índice que vai investir no mundo inteiro. Então, ali dentro você tem 48 países. Hoje, na sua visão, assim, leiga, qual é o país economicamente mais forte, mais importante do mundo? Eu iria para os Estados Unidos. Estados Unidos. Então, dentro desse índice, se você for olhar a ficha técnica dele, 60% dele é Estados Unidos. Será que é porque o cara que é o provedor do índice, ele gosta dos Estados Unidos ou porque o mundo é assim? É porque o mundo é assim, né? Se você pegar todas as empresas dos Estados Unidos, somar o valor de mercado delas, corresponde a 60% do dinheiro que existe em mercado de capital do mundo, tá? Aí se você vai para o segundo lugar ali, que é Japão, né, que tem ali mais ou menos 5%, né, significa que, se você somar todas as empresas japonesas no mercado de capital aberto, né, tirando aquelas empresas que são fechadas e tudo mais, isso representa 5% das empresas de capital aberto do mundo. Aí você vai para o terceiro lugar ali, que se não me engano é Reino Unido, né? E por aí vai, né? Então, mais uma vez, o índice global, ele não tenta adivinhar qual vai ser o país que vai ser a bola da vez. Ah, cara, mas eu tenho ETF de Índia, cara. Eu tenho ETF de Índia porque a Índia vai explodir, cara. A Apple tá mudando as suas fábricas de iPhone para lá. Quem não tem Índia na carteira, cara, é doido, é doido. Deixa eu pegar um pouco Carlão, aqui. Carlão. Deixa eu pegar um pouco. Calma, Carlão. Mas se você me acompanhar, você vai estar de acordo com as melhores ações. Eu vou te dar as melhores dicas. Me acompanha que assim você vai saber como que eu vou te dar mais dinheiro. Porque eu consegui grandes resultados. Você vai estar comigo. Pode ser isso aí? Eu tomei só um pau aqui no ETF de cannabis, mas agora eu vou acertar. A Índia vai ser a garanhona aqui da carteira. Né? Índia, de fato, é uma posição que cresceu, né, dentro do índice mundial, mas não porque o gestor do índice gosta de Índia, ou porque o gestor do índice acha que é a Índia. Não. Ele simplesmente olhou o valor de mercado das empresas indianas, ele vai fazer isso a cada 3 meses. Né? Então, essa caixa, né, que é o índice mundial, a cada 3 meses tem uma revisão. A empresa ficou ruim, sai, a empresa ficou boa, entra. E ali dentro você tem 10 mil empresas. Nossa. Subiu agora o número de empresas. Quando a gente começou a temporada, eram 8 mil, 9 mil, agora são 10 mil empresas nesse índice. Né? Sim. E aí, quem acompanha esse índice, você não consegue comprar um índice. Você não consegue comprar o Ibovespa, você não consegue comprar o SP500, você não consegue comprar o FTSE All World. Né? Então, as provedoras de índice, elas geram esses relatórios, e aí a Vanguard, a BlackRock, né, ou qualquer outra empresa que seja uma gestora de ETFs, ela pega aquele índice e fala assim, bom, então eu tenho que comprar 4% de Apple. 4% de Apple, bota na caixinha. 3% de NVIDIA, compra 3% de NVIDIA, bota na caixinha. E aí, essa caixinha é o ETF. Isso você pode comprar. O índice você não compra. O ETF você pode comprar, entendeu? E o ETF não varia de preço conforme a oferta e a demanda. Ah, tem mais gente querendo o VT. O Nilson falou tanto do VT, tem mais gente querendo o VT vai subir de preço. Não. As cotas de ETF, elas são criadas e queimadas, destruídas, para não existir uma variação da cota em cima de oferta e demanda. O que faz o VT, que é um dos ETFs que segue essa caixinha, esse índice mundial, subir ou crescer, é a valorização ou desvalorização das empresas que estão ali dentro. Então, naturalmente, nos ciclos econômicos, por exemplo, vai ter um ciclo de recessão nos Estados Unidos, às vezes vai ter um ciclo de China mais forte ou de emergentes mais fortes. Então, o VT, às vezes, ele pode, enquanto que, se você tivesse comprado a caixa só dos Estados Unidos, você teria um resultado negativo durante 12 anos, com o VT, talvez o teu resultado negativo seria de 5 anos. Entendi. Entendeu? Porque você tem ali dentro Brasil, China, Índia, Suíça, vários outros países que estão melhores do que os Estados Unidos naquele recorte ali, né? Você não vai ter uma rentabilidade tão alta como se você apostasse tudo nos Estados Unidos, né? Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então ninguém sabe. Vai que ganha a Kamala Harris nos Estados Unidos, né? Aí você ter 8 anos de democratas no poder, né? 4 anos do Biden, 4 de Kamala Harris, provavelmente vai acabar com a economia americana, né? E a gente volta de novo para um patamar em que os Estados Unidos vai ficar ali 8 anos ruim. Perfeito. Né? Se você está investindo na caixa toda, que bom que os Estados Unidos está ficando ruim na fase que você está começando a investir, porque significa que
quando você está comprando uma cota do VT, né, e as empresas americanas estão baratas, sofreram um tombo, você está comprando mais cotas pelo mesmo dinheiro. Né? Se você vai aportar ali $100 por mês, né, R$550, né? E o VT está custando $70, você consegue comprar um VT, quase que um VT e mais um pouquinho, meio. Né? Quando o VT sobe para $120, você com os $100 você não consegue mais comprar um VT inteiro. Você vai comprar uma fração dele, vai comprar 0,8. Entendi. Né? Ô, Nilson, só uma coisa, para o pessoal poder... Quando às vezes eles para eles entender, eu acho que está muito claro, às vezes tem que explicar para alguém o que você está explicando. Então, eu queria deixar claro só as letrinhas ETF, Exchange Traded Fund. No inglês seria essa explicação, Isso. mas não sei falar inglês. Então fundo negociado em bolsa. Fundo negociado em bolsa. Estou investindo, a partir de hoje, você falar, estou investindo nos fundos negociados em bolsas, na palavra em inglês, no ETF, no Exchange Traded Fund, só para você poder ter essa sua nomenclatura, explicação, porque você vai falar isso para alguém. Qual que é a diferença do ETF, já que ele é um fundo, para esse monte de fundo que tem? Se eu abrir aqui o Nubank, se eu abrir o Bradesco, o Itaú, tem um monte de fundo. Qual que é a diferença? Primeira diferença, esses fundos que os bancos te oferecem são gestão ativa. Entendi. Ou seja, eles têm a bola de cristal e acham que vão bater o mercado. Segundo, a taxa de administração desses fundos chega a ser 60, às vezes até 100 vezes mais cara que a taxa de um ETF. Significa o quê? Se você colocar $100 no VT, tá? Aqui da Vanguard, você vai estar pagando, acho que centésimo de centavos para cada $100, entendeu? De taxa de administração. Enquanto que se você coloca $100 num fundo, você está pagando $2 de taxa de administração para os ajudantes que vão tentar prever o futuro. No final, eles vão te cobrar $2 para cada $100 que você investe, para no final você ter uma rentabilidade pior, em 90% das vezes, do que você teria pagando lá os 3 centavos que o Bogle está te pedindo, porque o Bogle não tem trabalho, a Vanguard não tem trabalho de escolher ação. Ela só compra Sim. o palheiro inteiro. Sim. Entendeu? Isso fica claro para mim que é um ponto que era crucial, que é essa questão de sentir a segurança quando você faz um investimento, né? Então, você ter apontado essa diferença dos fundos, né, imobiliários para os ETFs é algo que eu realmente tinha dúvida de saber qual a segurança que eu tinha de não, um a gente com nem outro. falou de fundo imobiliário ainda, a gente vai chegar lá, é pior ainda. É Fundo isso. imobiliário é pior ainda, porque a empresa pode ficar boa, ruim, você já entendeu isso. Sim. Já entendeu que é difícil de escolher empresa, então que é melhor a gente comprar uma caixa pronta com essas empresas. Exatamente. Empresas boas e ruins, sem separar, porque a gente não sabe se uma empresa ruim vai ficar boa, né? Se uma empresa que não pagava dividendo vai começar a pagar dividendo, como foi o caso da Meta, a dona da Facebook, que recentemente começou a pagar dividendos, né? Fundo imobiliário, você está investindo num condomínio de imóveis, tá? E aí você tem vários riscos. Primeiro, risco de concentração, você está num setor só, né? Que é o setor imobiliário. Na pandemia, vários fundos pararam de pagar o aluguel que te paga ali todo mês, né? Porque shopping fechou, laje corporativa, um monte de coisa. O risco de vacância, que é do imóvel não ficar alugado, se não tem inquilino, não tem aluguel, tu não recebe nada. Depreciação, um monte de coisa. Então, falando do ponto de vista matemático, que é o que interessa aqui, se você pegar os melhores fundos imobiliários do Brasil, né? E você comprar eles ao longo de 10 anos, e você pegar o VT ou o VO, né, que são os 2 ETFs mais conhecidos, e comprar ele ao longo de 10 anos, o teu resultado investindo em empresas, né, já que o fundo imobiliário está investindo em imóveis, ele seria 40% até 100% maior. Né? Significa que se você teria um patrimônio de 100 mil com fundos imobiliários, você teria ali de, 150 mil até 200 mil, ou até mais, dependendo dos ETFs, da combinação que você fizer, com o mesmo aporte, os mesmos $100 saindo do seu bolso, os mesmos 10 anos. Né? Então, fundo imobiliário ele é uma classe de ativo que foi criada para aposentado, que tem muito dinheiro. Né? Você precisa ter milhões para você ter, de fato, uma renda passiva. Né? Porque imagina que você tem ali R$1 milhão com fundo imobiliário. Né? Aí a pessoa fala, com R$1 milhão você tem R$10 mil de renda por mês. Só que desses 10 mil, você tem que pegar 5 e comprar mais fundo imobiliário, botar mais dinheiro na pirâmide ali. Entendeu? Entendi. Você não pode usar os 10 mil. Então, de fato, a tua renda é 5 mil, não é 10 mil.
Entendi. Entendeu? Então, existe muita desinformação que é falada de propósito na internet. Eles falam que é por uma licença poética ou pela didática, né? Ah, não, porque é legal falar de fundo imobiliário, porque é muito didático. Você compra hoje uma cota de fundo imobiliário por R$100, no mês que vem já vai pingar R$1 na sua conta. Você já vai ter ele 101, né? E aí, todo mês você fazendo isso, daqui a pouco você está ganhando R$100 por mês e você usa esses R$100 para comprar uma cota nova. Então, é como se fosse uma mágica, né? Um dinheiro que surge do nada. Sim. Só que essa mecânica te faz ter um patrimônio menor, porque o fundo imobiliário ele é feito para uma fase onde você já quer usufruir da sua renda passiva. E a maior parte das pessoas que procura conteúdo sobre investimentos na internet tá 2 fases antes dessa, que é a fase de acumulação ou aportes. É a fase que você está trabalhando, está pegando uma parte do seu salário e está comprando. Que é a fase que eu tô agora. Você e 90% de todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, entendeu? Exato. É a fase que você está fazendo aportes. E aí você... É a mesma coisa que você usar o veículo errado para uma viagem que você quer fazer. Você quer fazer uma viagem longa, você não vai de carro ou de bicicleta, você vai de avião. Sim. Né? Então, essa fase de acumulação, que ela pode levar 10, 15, 20, 30 anos, se você usa o fundo imobiliário para você fazer essa acumulação, você está usando um veículo ineficiente para aquela viagem. Entendeu? Você está usando um fusquinha para você dar a volta ao mundo. Não vai ser compatível. Você vai precisar de um jato privado para você dar a volta ao mundo sozinho. É nessa hora que você que está ouvindo sente a dor. É nessa hora que você olha e fala, que eu fiz até agora? Porque eu imagino que está acompanhando gente que na classe da Maria, que só tem uma conta aberta, e tem gente que falou, meu Deus do céu, tô aqui lavando minha louça, tô aqui ouvindo esse podcast. Não, pra ela é mais fácil, que é o que eu falei. Ela não tem vício. Nenhum vício nenhum. Ela não tem nenhum vício. Ela não acompanha esse segmento, não acompanha os deseducadores. Que super então aula, você tá com a mente limpa. Eu não ganhei, mas até agora também não perdi. Não perdi, não entrei no jogo aqui, né? Você tá lá na poupança da Caixa, beleza, não perdeu nada. Deixa eu fazer uma checagem. A gente tá aqui com 50 minutos de conversa e eu queria utilizar a Maria como termômetro do seu conhecimento. Maria, após essa aula de quantas informações, Sim. você já consegue caminhar com isso? Eu já tenho um destino, eu digo. Tá. Que isso já está claro para mim que eu preciso seguir caminhando em sentido aos ETFs. Essa é a minha solução. Eu tenho esse destino, tenho esse foco e agora eu preciso entender o caminho até eu atingir esse objetivo. Então, por onde eu começo esse investimento em ETFs? Esse é o caminho que eu vou seguir agora. Hoje está muito mais fácil, né, Nilson? É. O ETF você pode encontrar em quais corretoras? Hoje, basicamente, é você baixar um aplicativo, entendeu? Você vai fazer um Pix para esse aplicativo, ou seja, você vai depositar dinheiro lá. É com um Pix que eu resolvo? Um Pix. Nossa. E aí você vai digitar a letra, o código do ETF. Esse ETF, que é o mais recomendado para todo mundo, né? Que é o que segue o índice mundial, são 2 letras, VT. Vanguard e Total, que é o mercado total, né? O mercado mundial. Entendi. VT. Você digitou essas 2 letrinhas ali, você já consegue comprar o seu primeiro ETF. Você vai estar sendo já imediatamente sócio de um condomínio com mais de 10 mil empresas espalhadas em 48 países. Nossa, é muito mais fácil do que eu pensei. Não imaginava que era só isso. Um Pix, ou seja, em 1 minutinho que eu paro ali, Você faz. faço investimento. E tem, assim, uma recorrência correta para eu seguir uma vez por mês, por semana, 6 meses? Recorrência, proporção do seu salário. Por exemplo, se você depositar, vamos supor que você tenha uma renda hoje de R$3 mil. O ideal era que você, se você quer ter essa mesma renda lá na frente, que você invista 30%. Ok. Entendeu? Então você teria que investir R$900 por mês ali, né? Para você conseguir lá na frente ter esses R$3 mil. Isso no mercado mais tradicional, né? Com os ETFs, você até consegue uma renda maior, né? Entendi. Principalmente por conta da valorização cambial, porque a gente não chegou nesse assunto, nem vamos estender, porque a gente tem evento, tem tudo aí, né? O podcast já está ficando longo já. Mas ainda tem mais um porém. Pra gente comprar essa caixa aqui, o VT, se você chegar com R$1 lá na corretora e falar, eu quero comprar o VT, a corretora vai falar assim, não, primeiro você tem que trocar o seu real por dólar. Eu só vendo isso aqui em dólar. Entendeu? Então, automaticamente também, ou em euro, tá? Ou em franco suíço. Automaticamente, quando você compra um ETF desse, você também está dolarizando uma parte
do seu patrimônio. Não só dolarizando, porque se a gente olhar a ficha técnica do VT, você vai ver lá, 60% é dólar, mas lá dentro você vai ter iene japonês, yuan chinês, você vai ter a rúpia indiana, você vai ter várias moedas do mundo ali também, né, exposição a elas, dentro da proporção que cada uma tem de importância no mundo. Perfeito. E como é que eu faço para acompanhar né, esse meu investimento em ETF? É pelo celular? É pelo aplicativo? Pelo celular, mas você não precisa acompanhar. Eu não Quanto preciso mais me você preocupar com acompanhar, mais é maléfico para você. isso. Entendi. Porque no curto prazo, por exemplo, se você compra um ETF hoje e você olhar amanhã, a probabilidade de você ter um lucro ou prejuízo é de 50%. Entendeu? Por isso Porque que você comprou fala hoje, de longo prazo. longo prazo. O S&P 500, que a gente tem os estudos maiores, depois de 15 anos, a probabilidade de você estar no prejuízo, se você está comprando todo mês, é de menos de 1%. Nossa, Entendeu? sim. Nunca aconteceu um período, mesmo aquela história que eu te falei de bolha.com, aquilo foi em 12 anos. Quem ficou 15 anos, desses anos 2000 até 2015, comprando, teve um lucro astronômico. O que você não pode é desistir, porque quem acompanha os sensacionalistas, recessão americana, o Fed vai cortar juros e tudo mais, o cara fica com medo e para de aportar. Isso é que você não pode fazer, Esse você tem é que o fazer erro. todo mês. Entendi. Fazer todo mês, entendeu? Ou, Nilson, vendi um apartamento, tem uma grana maior. Aí a gente está falando de uma coisa diferente. Aí você não está na fase de acumulação. A gente fala do brasileiro que ele é exposto a oportunidades, às vezes não por ele mesmo, às vezes é uma herança de um familiar que deixa para ele, às vezes é um processo que ele ganha, às vezes é um cara comprou um terreno, vendeu, né? Sim. Isso eu acho que todo mundo já passou, vai passar um dia na vida. Então, esse é um dos momentos. É um aporte maior. Um aporte Aí o maior. cara já vai entrar numa fase de transição ou numa fase de usufruto. Ele pula essa fase de acumulação. De qualquer jeito, não é fundo imobiliário, não é ação brasileira. Sim. É com ETF e renda fixa também que a gente resolve, né? Só para fechar o podcast, porque a gente falou só sobre renda variável, a gente também pode emprestar dinheiro para as empresas. Não só tornar sócio. Porque quando você torna sócio, você participa do risco da empresa. Sim. Se a empresa ganha dinheiro, você ganha. Se ela perde dinheiro, você perde dinheiro. Já a renda fixa, não. Você empresta dinheiro a juros, que é o que você está fazendo no CDB. Você colocou dinheiro no CDB do Itaú, do Bradesco, ele vai falar assim, vou te pagar aqui 100% de CDI, sei lá, 10%. Ele vai pegar aquele teu dinheiro, vai emprestar ele a 15% ao mês no cheque especial, a 400% ao ano no cartão de crédito, entendeu? Então ele vai pegar aquele teu dinheiro e vai emprestar para outra pessoa com juros maior. Só que ele vai te pagar, né? Porque ele está ganhando juros lá com os outros, né? Então a renda fixa também faz parte, foi um assunto que a gente não abordou aqui, mas também existem ETFs de renda fixa. Se você pega um ETF americano, por exemplo, um BND, ele tem 18 mil títulos de renda fixa ali dentro de várias empresas, Apple, humanamente impossível você comprar 18 mil títulos de empréstimos, entendeu? Perfeito. Aqui no Brasil também a gente tem o NTNS11, vários ETFs de renda fixa que fazem esse papel. Então, para você que está começando, você pode começar, se você vai botar R$1.000 por mês, por exemplo, 500 no VT, 500 no NTNS11. Porque aí a tua carteira, se o VT cai muito, o NTNS11, que é renda fixa, praticamente ele só sobe, ele segura o tranco. Entendi. Então, enquanto você está acostumando com a turbulência do avião, a renda fixa já vai te segurar. Depois que você já acostumou a falar, Nilson, não, beleza, vou começar a aportar mais no VT e menos na renda fixa. Porque você trazer a renda fixa cedo demais na tua fase de acumulação, ela é ruim para a tua rentabilidade final. Perfeito. Né? Ela diminui a volatilidade, só que diminui também a rentabilidade. Não tem mais nada o que falar. A gente só tem aqui agora agradecer vocês dois por essa aula. Foi muito legal ter um investidor aqui profissional e uma goma agora iniciante que já está, se considera investidora. Quero ver o seu Pix depois, tá? Pode deixar. Vamos deixar ela aqui, vamos incentivar ela. Quero que você mostre depois os seus investimentos. E é com esse entendimento que a gente encerra esse primeiro episódio. Que bom que foi feito. E a gente agradece para vocês. Criamos vários loopings para os próximos episódios. E até a próxima. Valeu, até mais. Valeu, Obrigada, tchau, tchau.